E aí galera, não me salva? Nessa aula a gente vai ver vetor posição, vetor unitário e produto escalar. Três conceitos importantíssimos na mecânica vetorial que a gente vai usar seguido e toda hora, beleza? Ok, primeiro conceito de vetor posição. Vetor posição é o seguinte, vetor posição localiza um ponto no espaço em relação ao outro, certo? O que quer dizer isso? Eu vou localizar esse ponto, digamos que esse aqui seja o ponto A, em relação ao ponto B. Beleza? E para fazer isso, eu vou ter que decompor esse vetor aqui em algumas componentes, em x, em y e z. Notem que eu mudei a ordem dos eixos aqui, eu botei normalmente z aqui, e normalmente vai ser, só que eu mudei porque não interessa, pode ser a ordem que qualquer um colocar, beleza? E a gente vai chamar esse vetor de RAB, ok? Então esse vetor ele vai ter uma componente em x, digamos aqui, ó, uma componente em x, que é o Rx, ok? Uma componente em y, que é o Ry, e uma componente em z, que é o Rz. Ok? Vou adiantar um pouco a matéria e vou dizer aqui, ó, importante para definir o vetor posição. São os ângulos diretores. O que são os ângulos diretores? São os ângulos entre o vetor e os eixos coordenados. Ou seja, esse aqui é o ângulo alfa, o ângulo diretor alfa. O que é o ângulo diretor alfa? É o ângulo que ele faz com relação ao x. O ângulo diretor, digamos aqui, vamos ver se aparece bem, é o beta. Vou botar aqui do ladinho. Ok? Beta é o que ele faz com relação ao y, ou seja, o vetor em relação ao y, que está na vertical. E o gama, que faz com relação ao z. Vamos tentar colocar, vamos prolongar o z aqui. É esse ângulo aqui, ó. Vou tirar para fora aqui, é o gama. Ok? São importantes para a gente definir depois tudo isso. Ele é um vetor, que a gente pode expressar ele daquele jeito que eu já expressei os outros, vetor AB, onde tem um Rx, um Ry e um Rz. Da mesma forma, posso expressar na forma cartesiana, Rx vezes vetor unitário I, mais Ry vezes o vetor unitário J, mais Rz vezes vetor unitário K. Ok? É um vetor fixo, ele fica fixo nesse lugar, ele só pode mexer na linha de ação dele. E nem isso, porque tu está definindo os pontos, a distância entre os pontos, ok? Mais sobre isso, tá? Digamos que a gente tem um vetor posição aqui, e eu tenha, digamos aqui, em x ele mede 3, esse vetor componente em x, em y ele mede 2, e em z ele mede 2 também. Aqui eu posso dizer que o ponto A, que é esse aqui, a origem, ele é 0, 0, 2. 0 em x, 0 em y e 2 em z. O B, que é onde eu estou indo, ele é 3, 2 e 0. Para definir esse vetor como ele é, a gente vai fazer o seguinte. Vou botar aqui RAB. A gente vai até onde ele vai, menos de onde ele vem. No caso, até onde ele vai, 3 em x, menos de onde ele vem, 0 em x. Isso em x. Ok? No y a mesma coisa. Até onde ele vai, menos de onde ele vem. E aqui embaixo vou botar o z, de onde ele vai, menos de onde ele vem. Em k. Ou seja, esse vetor é vetor 3, está nessa forma aqui, 2 e menos 2. Ok? É um vetor posição, então ele é medido em metros ou alguma coisa assim. Vetor unitário o que é? É o vetor posição ou qualquer outro vetor, tá? Dividido pelo módulo dele. Eu vou adiantar essa parte aqui, tá? Ou seja, eu vou dividir pelo módulo dele, então eu vou dividir todo o vetor pelo módulo dele. Se vocês fizerem, o módulo, se vocês lembrarem, é raiz de uma coisa ao quadrado, mais raiz de uma coisa
outro componente ao quadrado, mais a raiz do outro componente ao quadrado, né? A raiz de tudo ao quadrado, da raiz de 17, se vocês fizerem. Ok? Isso, vou botar um pouquinho para baixo aqui. Isso quer dizer o quê? Que o vetor unitário, se eu dividir 3 por raiz de 17, 2 por raiz de 17 e menos 2 por raiz de 17, eu vou ter o vetor unitário, que é denotado por U, no caso UAB, U de A para B, é igual a 0,728, se vocês fizerem a conta, mais 0,485, menos, no caso, 0,485. Ok? Esse é o vetor unitário na direção AB. O que é o vetor unitário? Vamos falar um pouco mais dele. Ok? Vetor unitário é definido como a direção que o vetor está. Ou seja, eu tenho o vetor posição, eu quero saber a direção que ele está. Então, eu vou ter o vetor posição aqui, como eu escrevi antes, para encurtar. Depois vocês dão um pause e olhem isso aqui bem. Ok? Para encurtar, eu escrevi aqui. O módulo dele é denotado assim, eu falei antes, mas vocês podem ver aqui. O vetor unitário, ele é definido como o vetor dividido pelo módulo dele, tá? E se eu dividir o vetor pelo módulo dele, eu vou ter assim. Eu vou ter que o unitário de A até B é o componente x desse vetor dividido pelo módulo dele, mais o componente y desse vetor. Eu mudei aqui a denotação, mas é a mesma coisa. Dividido pelo módulo dele. O componente z desse vetor dividido pelo módulo dele. Ok? Isso aqui, ax sobre o módulo, ay sobre o módulo e az sobre o módulo, se vocês tirarem, é exatamente os cossenos dos ângulos que eles fazem com os eixos. Isso é muito importante, que é assim que a gente define. Ok? Beleza, pessoal? Passando para outro conceito importante também, vetor força ao longo de uma reta. No caso, seria quando eu tenho um vetor unitário definindo a direção desse vetor, ou seja, para lá, ok? Esse vetor aqui pode ser um vetor posição, que eu peguei e reduzi ele a um vetor unitário. Voltando lá, um conceito importante de vetor unitário que eu não falei, é que unitário quer dizer que ele tem intensidade 1, ou seja, o módulo dele é 1, tá? Digamos que esse aqui seja um RAB igual ao outro lá, o mesmo, na verdade, com eixo x, y e z. E eu quero saber, eu tenho uma força de 100 kN, por exemplo. E eu quero direcionar essa força ao longo de AB. Tá? Como eu faço isso? Eu pego o vetor posição, que eu tenho definido o que é A e o que é B. Se vocês lembrarem, o A é 0, por exemplo, 0 e 2 no Z, e o B, correspondente coordenada, e eu pego isso, vejo, faço a diferença, que nem esta aqui, faço isso aqui, ok? E eu vou ter o vetor posição. Dividindo pelo módulo dele, eu vou ter o vetor unitário. E eu quero que essa força seja na direção do vetor unitário. Então, eu vou pegar esse 100, que é o módulo dele, tá? É o módulo dessa força. Quando eu tenho a flechinha em cima é o vetor, então, para denotar só a intensidade dele, eu tenho o módulo dele. E essa força, como vetor, naquela direção, tá? Eu vou ter que pegar o módulo desse vetor, que é os 100 kN, e multiplicar pelo unitário na direção AB. Ou seja, eu vou ter que pegar, para ter o vetor F, eu vou ter que pegar o módulo de F, que é 100 kN, multiplicar pela definição do vetor unitário, que é vetor posição sobre o módulo dele. Ok? Aqui eu tenho uma força de 100 kN na direção AB. Beleza? Outra coisa que a gente vai usar muito nas nossas aulas de mecânica vetorial
é o conceito de produto escalar. O que é o produto escalar? O produto escalar, ele é um produto que chama escalar por quê? Porque no inglês a gente tem como dot product, que ele é ponto, né? Ou seja, um vetor A vezes um vetor B. A gente vai ter outro vetor depois, outra multiplicação de vetores depois, que é a multiplicação vetorial, que é diferente. O que é isso? Para que serve? Serve basicamente para a gente saber um ângulo entre dois vetores ou uma projeção de um vetor em cima do outro e etc. Tá? Para 2D, ou seja, duas dimensões, isso aqui é muito legal, porque nos dá várias possibilidades. Para 3D, a gente já não usa tanto, ok? A gente já não é muito interessante. Mas como é que seria definido isso? Seria definido como A, vetor A vezes escalar vetor B, é igual a A vezes B, estou usando a intensidade dele, os módulos deles, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? E o resultante disso, ó, não é um vetor, mas sim um escalar, ou seja, um número. Ok? É um número. E eu posso definir isso também fazendo assim, ó. Eu pego A escalar B é igual a componente em x de A vezes a componente em x de B mais a componente em y de A vezes a componente em y de B mais a componente em z de A vezes a componente em z de B. Ok? Isso aqui eu vou ter o número que eu quero. Lá em cima, que a gente tinha mostrado, a gente vai ter, por exemplo, se a gente tem a intensidade de A e de B, eu posso ter o cosseno desse ângulo. Ok? E eu posso fazer essas relações. Como é dado esse alfa? Esse alfa é dado pelo arco cosseno. É só uma relação algébrica de A vetor A escalar B, ou seja, isso aqui, dividido pela intensidade dos dois. Intensidade de A vezes intensidade de B. Ok? Isso aqui a gente tem mais uso na estática. Não tanto em outras coisas, mas mais na estática. Ok? Essa foi a nossa aula. Espero que vocês nos acompanhem. Obrigado pela atenção e tchau, tchau.